Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Cafeína de Cada Dia. Aqui quem fala é o Fadito e no vídeo de hoje eu gostaria de dar a minha opinião sobre o que vem acontecendo em Hollywood nos últimos anos. Sobre a questão da mudança de etnia de personagens clássicos, substituindo personagens ruivos, loiros e de diversas outras etnias por personagens negros. E aqui estamos falando de substituição e não de criação de novos personagens, o que eu sou totalmente a favor. Já faz algum tempo que foi anunciado o novo filme live action da Pequena Sereia. E agora também o novo filme live action do Peter Pan, com o Sininho Negro. Não me entendam mal, eu sou super a favor que sejam criados bons personagens de diversas etnias. Que sejam criados. Mas da maneira porca que Hollywood vem fazendo com suas obras, principalmente a gigantesca Disney, eu sou totalmente contra. Porque claramente isso não é para ter mais inclusão, mais diversidade. Isso é apenas para sinalizar virtude. Tanto é que o Oscar agora será obrigatório ter um elenco de diversos. Se eu não me engano, tanto em frente às câmeras quanto atrás delas. E isso é uma grande bosta. Por quê? Porque mata todo o processo criativo. Eu não posso mais pensar em criar uma obra que se passa no Japão feudal, porque eu vou ter que enfiar lá no meio dessa história um personagem gay, um personagem trans, um personagem negro, que a gente sabe que não existe nesses lugares. Olha só a bosta que a Amazon fez com esse Anéis de Poder, que foi puramente para lacrar. Colocaram um monte de personagens negros sem explicação nenhuma, ninguém nunca tinha visto um elfo negro na história. E o que complica mais pro processo narrativo? A série Anéis do Poder, da Amazon Prime, ela se passa antes do período do Senhor dos Anéis. Então me diz, para onde foi os negros da era do Senhor dos Anéis? Que não tem. E por que não tem? Porque o autor não criou pensando em representatividade de diversas milhares de etnias. Ele só pensou em criar uma boa história. Ele era britânico, se eu não me engano, Tolkien. E como uma pessoa que só convivia com brancos numa sociedade de pessoas brancas, ele não pensou em criar personagens japoneses, chineses, africanos, latinos. Ele simplesmente quis contar uma história. Mas agora estamos no século XXI, anos 2023. Não se pode mais criar uma história pela história. Se eu tiver que contar a história de uma formiguinha que subiu na Arca de Noé para se salvar do dilúvio, eu vou ter que colocar vários elementos de lacração nessa minha história. Eu vou ter que colocar que a formiguinha, ela é uma mãe solteira, rejeitada pela sociedade, o Tamanduá teve pena dela, porque o Tamanduá também enfrenta a opressão, porque ele tem o focinho muito longo e ele sofre focinhofobia. E o elefante vem abraçar os dois, porque o elefante, ele é um elefante trans, que ele se sente um aspirador de pó. Então, eu, como autor, não tenho mais a liberdade de criar uma história da minha cabeça, do jeito que eu quero contar uma história. Eu tenho que me enquadrar a um jogo, a uma prisão ideológica. Ou então eu seria acusado de ser racista, machista, gordofóbico e sei lá mais que porra que vão inventar pro futuro. Bom, mas o papo aqui é apenas sobre os negros. Ou melhor, sobre o colorismo negro que estão fazendo com os personagens. Essa aqui é a Sininho. Essa aqui não é a Sininho. Essa aqui é a Pequena Sereia. Essa aqui não é a Pequena Sereia. Se eles quisessem realmente fazer uma história para incluir a comunidade negra, para que as crianças negras se vejam no personagem, o que, na minha opinião, não é muito necessário. Eu sou deficiente físico, sou pobre, brasileiro, não tenho 1 milhão de mulheres caindo aos meus pés, e mesmo assim o meu herói favorito é o Batman. Mas isso nunca me impediu de gostar do super-herói Super Choque, porque ele foi um herói muito bem construído. Eu me divertia muito assistindo Super Choque nas manhãs do SBT. E eu garanto que pelo menos todo mundo aqui no Brasil adorava o Super Choque na nossa época. Mas tudo bem, vou engolir essa história que a criança tem que se ver no personagem. Fizeram até um videozinho emocionante de meninas negras olhando para Ariel e falando: ah, sou eu, ela é igual a mim. E tentaram dramatizar da mudança de etnia do personagem. O que já foi claramente uma tática para deslegitimizar e taxar todo mundo de racista,
que não gostar da mudança de etnia do personagem. Eu que gosto do personagem, Ariel, me sinto particularmente ofendido por mexer num personagem que existe há tantas décadas, somente para atender uma agenda cultural. Mas ok, ela não é a minha princesa da Disney favorita. A minha princesa favorita da Disney é a Mulan, e eles conseguiram estragar também nesse live action que eles fizeram. Mas agora, como todo passo que é dado precisa do novo passo, não bastasse ter pegado a Ariel para mudar de etnia, eles pegaram a nossa queridinha Tinkerbell, a Sininho. E desse personagem, sim, eu gosto bastante. Sinceramente, eu acho que isso será um grande tiro no pé da Disney. As pessoas estão vendo, as pessoas estão reclamando. Não sou só eu. Quantas vezes mais a gente vai ter que ver mudança de personagem, mudança da etnia dos personagens por parte de Hollywood, de personagens icônicos da cultura pop. E o pior é que, em nome de uma suposta inclusão de minoria, eles estão, inclusive, excluindo uma verdadeira minoria do mundo, que são os ruivos. As pessoas verdadeiramente ruivas, que nascem ruivas, elas são uma minoria muito pequena no mundo. E assim como toda pessoa diferente no passado, também sofreram muito preconceito. Mas isso não importa para a Disney. Afinal de contas, como eu já devo ter falado em algum lugar aqui da internet, não é sobre inclusão. A agenda woke trabalha em prol dos LGBTs, porque os LGBTs são uma minoria, mas não são tão minoria assim. E eles geram muito dinheiro. A comunidade LGBT gasta muito em produtos LGBT. O marketing é grande, o retorno financeiro de investimento nesse tipo de coisa é grande. Do mesmo jeito também é feito com os negros, que na verdade não são nenhuma minoria. Existem um número gigantesco de negros no mundo. Inclusive, existe um continente repleto de negros. Então, bater no peito e dizer que representa essas comunidades é muito lucrativo. Mas vê se eles fazem a mesma coisa com ruivos ou com deficientes físicos, que são uma verdadeira minoria e que geraria renda para eles. Esse tipo de inclusão você nunca vai ver. E não, eu não quero que um personagem deficiente físico entre numa história apenas para cumprir cota. Eu não quero que ele esteja lá para me representar. Porque um personagem estereotipado é muito pouco para me representar. O ser humano, de maneira geral, ele é complexo. Eu não sou apenas deficiente físico. Eu sou brasileiro, eu sou católico, eu sou homem. Eu vivo numa cidade que é mais calor do que algumas outras. Minha condição financeira me permite ter algumas coisas e outras não. Então não dá pra representar uma pessoa ou uma comunidade no estereótipo de um personagem. Porque eu sou um indivíduo. Certamente, eu não penso igual a todos os deficientes físicos. Cada pessoa com deficiência física teve a sua própria vida, teve as suas próprias experiências e pensam de determinada maneira. Mesmo que eu ganhasse um papel no filme e fizesse um personagem com deficiência física, eu não poderia dizer que eu estou representando os deficientes físicos, porque eu não estaria. Mas o papo é, tem que ter representatividade de todas as etnias, de todas as caras, de todas as cores, de todos os sabores. Tudo bem certo, então vamos fazer. Mas pelo amor de Deus, vamos fazer direito. Vamos criar personagens novos e personagens bons. Vamos tirar da gaveta personagens que não estão sendo usados, como por exemplo o Super Shot, Moana, a Princesa e Sapo, Blade, o Caçador de Vampiros, Homem-Aranha Miles Morales e tantos outros personagens que já existem em que se pode fazer boas histórias. Falando nisso, o Homem-Aranha do Miles Morales do multiverso animado da Sony ficou nota 10. Eu adorei. É claro que eu não posso ser hipócrita e dizer que ele é o meu Homem-Aranha favorito, não é. Sempre será o Peter Parker. É claro, é porque ele é branco. Não é porque ele é branco. É porque ele foi o primeiro Homem-Aranha que eu conheci. E eu gostei muito da história, do desenvolvimento de história dele. Mas isso não torna o Homem-Aranha do Miles Morales um Homem-Aranha ruim. Mas se você acha o Homem-Aranha do Miles Morales melhor que o Peter Parker apenas porque ele tem um pigmento de cor diferente, enfim, eu espero que o filme da Pequena Sereia seja um fracasso de bilheteria. Eu espero que esse novo Peter Pan live action seja um grande flop e que todas as produções de Hollywood, sejam filmes, sejam séries, que tentarem fazer a mesma coisa com os personagens clássicos, que é mudar a sua etnia, sejam rejeitadas pelo grande público. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Vou deixar novamente o meu Pix aqui embaixo
Para quem puder contribuir com o canal, com qualquer valor, espalhe esse vídeo para mais pessoas que possam vir a gostar do meu conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, valeu, falou!